Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na verdadeira natureza do poder, usando como guia o trabalho do geógrafo Claude Haffestin. Prepare-se para questionar tudo aquilo que a gente achava que sabia sobre quem manda e, principalmente, por quê. Então, vamos direto ao que interessa. A grande questão é: de onde, de verdade, vem o poder? Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta é bem mais surpreendente do que parece. Sabe aquela imagem clássica que a gente tem do poder? Aquela pirâmide, com um rei, ou um presidente, ou um general lá no topo, segurando o poder como se fosse um cetro, uma coroa. É essa visão que vem de cima para baixo. Mas e se essa ideia toda estiver na verdade errada? E se o poder não for algo que alguém tem, mas algo que acontece entre as pessoas? E se a verdadeira história do poder estivesse desenrolando agora mesmo, em cada interação nossa? E é aqui que a chave vira. De um lado, a gente tem a visão antiga. Poder é uma coisa, um objeto que se pode ter. Do outro, a visão relacional do Haffestin, que diz não. Poder é uma relação. Ele não é algo que alguém possui. Ele simplesmente emerge entre as pessoas, no meio da interação. Pensa um pouco. Cada interação social que a gente tem, seja numa negociação de trabalho, numa compra na padaria ou numa conversa em família, é um pequeno campo de força onde o poder está sendo criado e negociado. Ele não existe antes, ele nasce ali, dentro da relação. É um processo, não um prêmio. E tem uma citação do Foucault, que o próprio Haffestin usa, que, resume isso de um jeito perfeito. O poder não vem de um único ponto, de um centro. Ele brota de todos os cantos, de baixo para cima. Ele está, literalmente, na trama do nosso dia a dia. Ok, então se o poder é essa relação, esse jogo, quem é que está jogando? Bom, o Haffestin identifica dois tipos principais de atores nessa história. O primeiro é o que ele chama de ator sintagmático. Pensa num time com uma tática, com um plano de jogo bem definido. É um grupo organizado, com um objetivo claro, que age de forma coordenada para executar um projeto. E os exemplos deixam isso bem claro, né? O Estado construindo uma estrada, uma empresa lançando um celular novo, um partido político fazendo campanha. Todos eles são atores sintagmáticos. Eles agem, executam um plano e mobilizam o que for preciso para chegar lá. Agora, do outro lado, a gente tem o ator paradigmático. E a diferença aqui é fundamental. Ele não é um grupo organizado para fazer alguma coisa. É um coletivo que é definido por uma característica em comum, por uma categoria. A população de um país, uma classe social, um grupo que fala a mesma língua, percebe? E é aí que está o pulo do gato. Muito frequentemente, esses grupos paradigmáticos se tornam o recurso, o alvo, que os atores sintagmáticos tentam entender e controlar para poder executar seus planos. E isso já engata perfeitamente na nossa próxima peça desse quebra-cabeça. Se isso é um jogo, o que exatamente esses atores estão disputando? Qual é, digamos, a moeda do poder? E olha, aqui o Haffestin dá outro nó na nossa cabeça no bom sentido. Para ele, um recurso não é a coisa em si, tipo o petróleo debaixo da terra. O recurso é a relação que transforma essa matéria em algo útil. Uma pedra, por exemplo, só virou um recurso quando a ação humana a transformou numa ferramenta para cortar ou caçar. O recurso é a ação sobre a coisa. E esses são os grandes trunfos, as grandes cartas nesse jogo do poder. O território, a população, a tecnologia, a informação e as matérias-primas. São esses elementos que os grupos organizados tentam controlar para colocar suas estratégias em prática. Tudo isso é fascinante na teoria, né? Mas como é que a gente vê isso acontecendo na prática, no mundo real? Vamos pegar um exemplo perfeito para ilustrar tudo isso: o censo que o Estado faz. Olha que interessante essa linha do tempo. Repara só: Suécia, 1749. França e Inglaterra, 1801, bem na época do Napoleão. Prússia, Itália. Percebe o padrão? O censo moderno quase sempre aparece em momentos-chave, quando os países estão se formando, se consolidando. E isso, claro, não é nenhuma coincidência. Porque o processo do censo é um verdadeiro roteiro do poder em ação. Pensa comigo. Primeiro, o Estado, nosso ator sintagmático, vai lá e conta a sua população, o ator paradigmático. Ao fazer isso, ele ganha o quê? Informação. Ele passa a conhecer quem são essas pessoas, onde vivem e o que fazem. E com essa informação na mão, bom, aí vem o passo final: controlar. Controlar de forma muito mais eficiente, seja para cobrar impostos ou para convocar soldados. Essa frase resume tudo de forma brilhante. O censo nunca é uma contagem neutra. É um ato de poder.
É um jeito de dominar através dos números, de tomar posse de uma população, mesmo que simbolicamente, para torná-la legível e assim mais fácil de administrar. Então, no fim das contas, a gente tem que esquecer aquela imagem da pirâmide. A imagem que fica, a mais precisa, é a de uma teia. Uma teia de aranha gigante, complexa, muitas vezes invisível, onde o poder está sendo tecido e retecido o tempo todo por todos nós. Como diz o próprio Hafechin, aquele poder antigo, visível, do rei no trono, esse morreu. Só que ele renasceu de uma forma muito mais forte e duradoura, porque agora ele não precisa mais ser visto. Ele vive dentro de cada relação que a gente estabelece. E isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final, né? Se o poder não está só lá em cima, mas ele é criado aqui e agora, em cada uma das nossas interações, que papel a gente está desempenhando nessa geografia toda? Que tipo de poder estamos ajudando a construir todo santo dia? A pergunta fica no ar.